Agora, o governo federal pediu para manter os equipamentos de perfuração no Rio Amazonas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deve discutir essa pauta no Senado. Confira os detalhes com a Yasmin Costa. Essa reunião está marcada para a próxima quarta-feira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai debater as diretrizes para o aproveitamento das potencialidades energéticas e minerais do país, além da composição da tarifa que é aplicada à energia elétrica, que é comercializada pela usina de Itaipu. O encontro com os senadores da Comissão de Infraestrutura vai acontecer justamente uma semana depois que o IBAMA negou a licença para a Petrobras perfurar um poço de petróleo no litoral do Amapá. A estatal aguardava apenas essa autorização para iniciar a perfuração de testes na bacia do Foz do Amazonas, que fica ali a cerca de 175 quilômetros da costa amapaense. E durante esse encontro com os senadores, o ministro Alexandre Silveira deve discutir a viabilidade da exploração ambiental, levando em conta esse parecer do IBAMA. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que vai tentar obter a licença do IBAMA para os planos na Foz do Amazonas, mas neste momento está desmobilizando os equipamentos da companhia que estavam na região, apesar dos pedidos do ministro de Minas e Energia para que seja adiada essa desmobilização. Inclusive, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, enviou um ofício ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, pedindo que a estatal não retirasse a sonda que mantém no Amapá. E com esse ofício, Silveira acaba que entra numa briga política contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque o IBAMA faz parte ali, é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Essa decisão do IBAMA também causou reflexo dentro do Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele se desfiliou do partido Rede Sustentabilidade, que foi fundado por Marina Silva. Inclusive, a Comissão de Meio Ambiente do Senado também quer ouvir a ministra Marina Silva, mas ainda não há uma data definida para esse encontro. Os senadores querem que a sessão seja conjunta com a Comissão de Infraestrutura. De Brasília, Yasmin Costa. Mais um assunto espinhoso que eu quero tocar aqui para o Pavinato, porque tanto o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, como também o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, são defensores de uma participação efetiva da estatal nesse processo de transição energética, mas, ao mesmo tempo, também defendem esse projeto de exploração de petróleo na margem equatorial. Há uma disputa dentro do governo, né, Pavinato? Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que é onde está o IBAMA, não quer o andamento desse projeto. Silveira e Prats querem. E aí, quem vai ganhar essa disputa? Há essa tentativa de que esses equipamentos continuem no local até que isso tenha um resultado, uma conclusão, né? Veja bem, não é fácil deslocar esse tipo de equipamento. Então é melhor, se vai ter uma briga judicial, se vai ter pedido de liminar, uma cautelar, é melhor que fique lá. Essa é uma questão bastante ampla e ela envolve disciplinas diferentes. Um tema interdisciplinar. Quando o Lula foi eleito e trouxe a tiracolo a Marina Silva e levou Marina Silva para a COP, lá no Egito, e apareceu com ela na primeira ocasião como presidente na Organização das Nações Unidas, e era dado ao mundo como o salvador do meio ambiente, o salvador do pulmão do mundo, o salvador da Amazônia está de volta. Povos do mundo, ficai calmos. Lula está de volta com Marina Silva. Vale lembrar que a Marina Silva, ela já saiu uma vez do governo petista porque ela discordava da nomeação do professor Roberto Mangabeira Unger para definir assuntos amazônicos. Então, Marina Silva já saiu. Acredito que ela deva sair, porque não existe queda de braço, existe a vontade de um governo que quer gastar. Bom,
A Marina lá na ONU, naquela vez que ela foi com Lula pela primeira vez como presidente, no seu terceiro mandato, se encontrou com Greta, que ouviu Greta pedir para que ela fizesse que o Brasil não explorasse esta fonte energética, que é uma grande piada, na verdade, porque essa fonte energética, o mundo vai depender dela por muito e muito tempo. Aliás, o presidente Biden dos Estados Unidos, ele levou o país a andar algumas casas adiante na crise econômica que os Estados Unidos enfrenta, porque ele resolveu ignorar as bacias de petróleo dos Estados Unidos para entrar numa onda verde. Resultado disso, Biden está comprando petróleo da Venezuela. E é por isso que esse respiro da economia venezuelana, que estava num abismo irrecuperável, Venezuela só deu esse respiro porque os Estados Unidos precisam do petróleo. E precisando de petróleo, é claro, ele não vai olhar a ideologia, nem a Venezuela. Morrendo-se de fome, é claro que eu vou vender para um comprador tão bom quanto os Estados Unidos. Coisa que o Brasil poderia ter se aproveitado ao invés da Venezuela. A Petrobras, ao invés de procurar novos poços, ela deveria investir em refino e não ficar refém do óleo cru. Se o preço do petróleo teve uma despencada mundial nos últimos tempos, imagina o preço do óleo cru. O Brasil está quase dando de graça, se a gente for olhar a cotação internacional. Bom, esse projeto ali da região do Amapá, né, a região amazônica, a exploração do petróleo amazônico, é algo que começou a ser buscado em 2020. Na época, o ministro do Meio Ambiente era o Ricardo Salles. O Ricardo Salles se entusiasmou com essa ideia. Afinal de contas, nós estamos falando do Amapá. O Amapá é o estado, por exemplo, Lívia, com o maior índice de mortalidade infantil. Tem o pior IDH do Brasil. É um estado sem esperança. E ali, é claro, com você permitindo, com o governo permitindo a exploração, né, de uma nova fonte de petróleo, você consegue desenvolver a região, dar empregos, dar melhor educação, fazer melhores parcerias. É um passo de dignidade para aquela população. Ah, mas vão destruir, vão poluir, etc. e tal. Não. Tudo isso foi estudado de acordo com as normas mais rigorosas de preservação ambiental para que o impacto dessa obra fosse mínimo. Então, o Ricardo Salles, que era o ministro do Meio Ambiente, ministério sob o qual está o IBAMA, que até o momento só tinha sido notabilizado no Brasil por prender a capivara filó, né? Agora ela entra numa nova notícia, que é a oposição à extração de petróleo ali na região amazônica. Quando o ministro Salles, ele estabeleceu que deveriam ser observadas essas regras rígidas para esse tipo de exploração, quem é que foi o senador que se levantou contra Salles nesta tentativa? Randolph Rodrigues. E é esse ponto da história que me deixa desconfortável, porque se Randolph Rodrigues era contra quando essa operação ela foi aventada, foi sinalizada positivamente pelo então ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, a Petrobras se preparou junto à Agência Nacional do Petróleo para fazer os primeiros movimentos, né, para prospectar, ver o que se conseguiria ali, acompanhou, fez todos os relatórios de impacto ambiental. Randolph Rodrigues foi um opositor ferrenho. Agora que saiu o governo Bolsonaro, que saiu o Ricardo Salles, que saíram também da Petrobras executivos da mais alta capacidade técnica, que salvaram esta sociedade de economia mista, que foi levada à bancarrota pela corrupção no Brasil. Então, agora que a Petrobras estão, de novo, os petistas no comando, nós temos conselheiros que não poderiam estar lá,
Nós temos uma política de preços dúbia e que lembra a política tomada nas épocas de Dilma Rousseff, que levou a estatal à situação em que se encontrou, de grande mãe da corrupção brasileira, de grande teta deste país chamado Brasil. Agora que o PT está à frente da Petrobras, Randolph Rodrigues quer essa exploração e quer a despeito do que quer a Marina Silva, que sempre quis o mesmo que Randolph. Não vamos explorar aqui, porque eles querem manter a Amazônia numa caixinha sem desenvolvimento, eles querem manter aquelas pessoas sem dignidade nenhuma. Mas o estranho é isso, Randolph, que é um soldado do governo Lula, antes não queria e agora quer, isso me cheira ou corrupção, ou sonho de corrupção, ou contratos com porcentagens já negociadas, ou o que é pior ainda, a tentativa da reedição da Petropaulo, que é aquele episódio de quando Paulo Maluf era governador de São Paulo, cismou que tinha petróleo aqui, gastou os tubos e não achou nada. Portanto, é esta mudança de posição de Randolph Rodrigues, que é o fiel cão de guarda do governo Lula no Congresso, que levanta essa bandeira vermelha. Agora que o PT está no comando da Petrobras, fazendo que ela retroceda aos tempos da corrupção, ele passa a querer, é muito estranho.